Já de volta com o nosso Tempo News 2, agora a gente já vai para Brasília para fazer contato com a Larissa Arantes, ela que é editora de política de O Tempo na capital federal. Vamos falar hoje sobre a reunião ministerial de amanhã, porque amanhã não é escala de Natal para o presidente Lula nem para os ministros, né, Lari? Boa noite para você. Maravilhosa, Adriana. Não é, mas é ela, Não. né? Não é. Não é escala de Natal. É isso, Dri. A semana pegando fogo em Brasília, a gente falou de Congresso, a gente falou de Supremo Tribunal Federal e a gente não podia deixar de falar, né, do governo federal. A gente estava naquela expectativa toda para a chegada do presidente Lula aqui em Brasília, depois dos procedimentos realizados em São Paulo, o período de recuperação e, portanto, ele chegou nesta quinta-feira aqui em Brasília. Mas antes, boa noite, né? Já fui falando e nem dei boa noite. Boa noite para você, Dri. Bem-vinda. Obrigada, querida. E para todo mundo que está nos acompanhando, firme e forte ainda aí nos acompanhando. Aí, Dri, então, ele chegou, portanto, em Brasília nesta quinta-feira, chegou hoje e já estava prevista essa reunião na sexta-feira, mas ainda não se tinha certeza de como ela seria. Chegou-se a cogitar, por exemplo, uma confraternização maior lá na Granja do Torto, que é uma espécie de casa de campo da Presidência da República, enfim. Alguns outros cenários foram desenhados, mas se chegou a esse denominador comum, que é essa reunião no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente Lula, e vai ser um almoço com os ministros para fazer esse balanço do ano, para que o presidente Lula possa dar seus recados também, mas com algumas mudanças. Essa reunião ministerial não vai ter aquele perfil, né, em que todos os ministros falam, pegam o microfone e vão falando ali, justamente para ela não ser tão longa. Então, só aqueles ministros, digamos assim, que estão em cargos considerados mais estratégicos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por exemplo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que devem, de fato, usar ali alguns minutos para falar sobre suas pastas, sobre o governo e sobre possíveis novas articulações para 2025. E esse formato um pouco mais intimista e uma reunião menos longa é uma indicação também tendo em vista a situação do presidente Lula em termos de saúde, né? Ele foi liberado pelos médicos para viajar, para voltar para Brasília, mas a gente precisa lembrar que ele ainda está em um período de recuperação. Então, inclusive, a previsão é de que ele permaneça no Palácio da Alvorada, não vá ainda para o Palácio do Planalto e vá ali conciliando os compromissos oficiais lá na residência oficial no Palácio da Alvorada mesmo, Dri. E aí é importante a gente sinalizar também, né? Ainda não se sabe se Lula vai... Ele costuma dar uns recados bem enfáticos. Se a gente recupera algumas das últimas reuniões ministeriais, né, Dri? A gente vai lembrar, por exemplo, em uma delas, o presidente Lula deu um puxão de orelha nos ministros, reclamando ali da falta de unificação de um discurso, né? Daquelas falhas de comunicação em que muitas vezes ministros passavam por cima da própria definição ali de repente, segurar um pouco uma notícia, segurar, de repente, uma novidade, passavam por cima dessa definição, já soltavam aquilo ali, de repente, nas redes sociais, enfim... E aí virava um grande... Só para citar um exemplo, Lari, o que aconteceu, por exemplo, com aquele programa de aviação, né, para pessoas de baixa renda. Então, houve o anúncio pelo... Agora não vou me lembrar o nome dos ministros, porque são vários e esse especificamente eu tenho uma... eu costumo Se eu não me engano, confundir. foi o Márcio França, de então, Portos e Aeroportos. Que chegou a anunciar, né, o programa e depois teve que desanunciar. Teve também outras questões relacionadas a programas sociais também, que aí houve, né? Teve que o presidente consertar ali, falando que não era bem assim. Então, assim, era uma coisa, não disse-me-disse, tá ficando feio, né?
E aí acaba sendo o que não era para ser nada, né? Assim, apenas ali, olha, vamos segurar essa informação, acaba se tornando um problema de comunicação para o governo, porque aí o que vai ser noticiado é governo adia, governo desiste, governo adia mais uma vez. Isso não é bom, né? Isso não é bom. Esse tipo de repercussão não é boa. Então, em uma das reuniões ministeriais, o presidente Lula foi muito enfático nesse sentido, pedindo, então, ali uma unificação dos discursos. E envolvimento também deles, né? Envolvimento, maior exatamente, envolvimento. Dri. Exatamente. Porque, né, aquela noção, estamos ali todos no mesmo barco, né? Então, vamos evitar qualquer questão que possa gerar algum tipo de ruído. Mas, Dri, já tem ministro que está dando ali suas alfinetadas. Por exemplo, o Márcio Macedo, que veio ali a público num café da manhã, inclusive, se eu não me engano, foi anteontem que a gente rodou a matéria do Levi Guimarães, dizendo, né, que ele não sabia, ele achava que ele tinha amigos e que até entrar no governo ele não sabia que tinha tantos inimigos, né, e que questionado se tudo bem, né, se ele for retirado do governo e o que ele estava pensando ali sobre os boatos e informações de que ele será um dos ministros trocados, que vão ser trocados pelo presidente Lula. Ele disse que isso cabia ao presidente, mas ele não deixou de dar a sua alfinetada em relação aí ao que ele chamou de inimigos. Então, Dri, é claro, né? Algum anúncio oficial de troca de ministro não deve ocorrer amanhã, mas talvez algumas sinalizações, algumas pequenas alfinetadas, vamos ficar atentos e acompanhando, porque aí também já vai apontando para o que a gente pode ver em termos de trocas de ministros já para 2025, Dri. E até pelo próprio cenário econômico, né? Vamos ver se o presidente também sinaliza ou se posiciona também, né, em nome do governo, né, a respeito do que tem acontecido com o mercado, com a alta do dólar. Muito se tem falado, a gente falou agora há pouco sobre essa questão de ataque especulativo, né? Vamos ver se ele vai falar nisso de novo. O ministro Fernando Haddad falou, mas vamos ver agora se o presidente Lula também endossa, né, esse discurso. Vamos acompanhar tudo amanhã. Importante isso, só para a gente finalizar, importante isso que você destacou. Eu também estava ouvindo aí as suas informações a respeito dessa coletiva de hoje, né? Do futuro presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, e o atual, né? Isso. E aí, a partir de 2025, quem vai comandar o Banco Central é o indicado pelo governo do presidente Lula, né, que é o Galípolo. A gente viu nesses últimos meses Lula criticando bastante as decisões de altas de juros do Banco Central, direcionando suas críticas para o presidente do Banco Central. E agora, qual que vai ser, digamos assim, o recurso narrativo do presidente em termos de relação com o Banco Central e posicionamentos do Banco Central? Acho que isso também é muito importante da gente começar a observar nas próximas semanas, Dri. Muito bem, Larissa Arantes, a gente segue acompanhando, né? Amanhã, Flávio Souza, quem vai estar aqui, tá, Lari? Oi, gente, saudade do Flávio também. Saudade, né? Sumiu, abandonou, debandou de manhã e ficou. Olha aí. Mas é aquela história, né? O filho sempre retorna a casa, né? Não é isso? Não é? Então o bom aí filho. ele tá de volta. O bom filho sempre tá de volta. Aí ele vai voltar aqui, vai estar aqui com a gente. E combinado, aí, só uma coisa que eu queria falar, Lara, eu sei que a gente não combinou isso, mas pelo menos pelo andar da carruagem aí no Congresso, você acha que finaliza tudo amanhã? Porque se falou algo em ter uma reunião extraordinária no sábado, se cogitou isso ao longo do dia, só para a gente saber, você acha que terminam os trabalhos amanhã, pelo que você está sentindo aí? Odri, acho que termina amanhã, mas a gente tem que estar preparado sim para uma sessão extraordinária no sábado, principalmente, para que isso seja resolvido por completo, porque as negociações não param a todo momento. Inclusive a nossa repórter setorista de Congresso, a Lara Alves, vai mandando informações aqui para a gente a respeito das atualizações. Então, assim, a expectativa é de terminar. Sim, mas se vier uma sessão em pleno sábado, não vai assustar ninguém. Exatamente, Dri. Então é isso. Então tá bom. Ô, Lari, brigadíssimo, tá? Eu não vou te ver antes do Natal, então já deixo aqui os meus votos de Feliz Natal para você, de muitas felicidades. Meus agradecimentos aqui a essa parceria durante todo o ano, viu? Que essa parceria perpetue por muito, muito mais tempo, né? Que a gente consiga fazer
esse momento nosso aqui no Tempo News 2, um momento de informação para o nosso ouvinte, né, de abertura de olhares, para que o ouvinte sempre possa, né, ter uma perspectiva consciente, lúcida do que está acontecendo no país, né, aqui no nosso estado. Então, obrigada, viu, por tudo, por essa parceria, e mais que tudo, obrigada pelo carinho de sempre, viu? Que é um carinho muito grande que eu tenho por você, e eu recebo esse carinho todo de volta, eu fico muito feliz. Rodri, queria também fazer esse mesmo movimento, né? A gente não vai se encontrar, nossas escalas aí de Natal e Réveillon, elas não estão batendo, né? Então, a gente só volta a se falar depois do Réveillon. E, Dri, eu queria agradecer. Para mim é uma honra participar aqui com vocês, de verdade. A gente já se conhece há muito tempo, nós fomos colegas de perrengues de reportagem na rua, né? Quantas vezes a gente se ajudou, eu já te admirava antes, e depois dessa nossa interação, eu posso dizer que eu te admiro ainda mais. Você é uma pessoa, além de ótima profissional, muito generosa, muito cuidadosa, muito atenciosa. E eu acho que isso faz toda a diferença para esses nossos momentos aqui no OTN2, para trazer essa informação mais mastigadinha, digamos assim, mais simplificada, mais contextualizada, porque, como a gente sempre fala aqui, é importante isso para que o nosso ouvinte não caia em fake news por aí, né, Dri? Então, muito obrigada. Feliz Natal, viu? Feliz Ano Novo. Um grandíssimo beijo para você. Pois é, que 2025 seja melhor e passe mais devagar, pelo menos um pouquinho, para a gente tentar entender o que está acontecendo. 2024, seja um pouco mais leve. Eu vou aceitar um 2025 mais leve, Dri. Foi um 2024 muito esquisito esse ano. Nossa Senhora! Foi muito estranho. Mas aqui, obrigada pelas palavras, viu, Lari? Então, tudo de bom. Aproveite aí com a família. Boas festas. Com certeza. E a gente se encontra, tá bom? Com certeza. Um beijo.